graças a Deus. Então, nós convidamos a nossa irmã Antônia para fazer uso da palavra de hoje. Boa noite. Hoje nós vamos, dando continuação ao estudo do livro Boa Nova, de Humberto de Campos. Nós começamos em dezembro, demos uma paradinha e agora nós voltamos. Essa obra maravilhosa, né? Então, hoje, vamos estudar o capítulo 10, que fala sobre o perdão. E como é bom, né? Como é importante estudar sobre o perdão. Não é à toa que no Evangelho segundo o Espiritismo tem assim o capítulo que fala sobre o perdão, são vários, né? Vários itens. Aí eu me lembro que uma vez perdão de novo, mas a gente é tão difícil de perdoar, né? Mexe muito com o nosso sentimento, com o nosso orgulho, não é? Aquelas dores guardadas em nós, né? Então é preciso mesmo, né, construir, né? Eu vi em algum lugar, perdão é algo assim para a gente construir. É muito difícil, muitas vezes, para a gente perdoar. Então, no livro Boa Nova, o capítulo 10, título O Perdão, aí fala do momento, né, dos acontecimentos, um diálogo entre Jesus e os discípulos, após uma estada deles em Nazaré. E quando eles chegam lá, né, eles não são lá muito bem recebidos, não é? Porque as pessoas começam a julgar Jesus. Jesus está lá fazendo as pregações dele e várias são as histórias, né? Várias são as acusações que eles fazem a Jesus. Então, diz assim, ó, aquelas atividades começaram a despertar a reação dos judeus rigoristas que viam em Jesus um perigoso revolucionário. Imagina, né? Imaginavam, eles começavam a pensar que Jesus era um perigoso revolucionário. O amor que o profeta Nazareno pregava vinha quebrar antigos princípios da lei judaica. Os senhores da terra observavam cuidadosamente as palavras dos escravos que permutavam imenso júbilo proveniente das esperanças no novo reino que não chegavam a compreender. Então, só aqui a gente já vê que eles começam, né? Eles pensam que Jesus é um revolucionário, o outro pensa que ele está ali para ser um inimigo de Moisés, né? Que Moisés tinha todos aqueles ensinamentos sobre olho por olho, dente por dente. Jesus já falou, não, perdoa, não é? Todos os ensinamentos que Jesus traz muita coisa muito diferente do que o Moisés pregava. Então, eles pensavam, né, que ali estava um inimigo de Moisés. Outros já ficavam assim, não, ele já vem trazer aqui essas ideias, como é que meus escravos, né, ouvindo essas coisas, vão começar a ficar rebeldes, e aí vai. Os mais egoístas pretendiam ver no profeta generoso conspirador vulgar que desejava levantar as iras populares contra a dominação de Herodes. Eles também já pensava ali que era, né, alguém que estava querendo, né, tomar o lugarzinho do Herodes. Outros presumiam na sua figura um feiticeiro incomum que era preciso evitar. Então, no estudo, o Jorge Elahart fala que Jesus, lá na terra dele, Nazaré, ele não era bem recebido. Então, que eles até, né, eles olhavam assim para Jesus e falavam, não, aquele ali não é o filho de Maria, de José, né, o irmão de fulano, de cicrano, né, tem Tiago, né, tem outro, não me lembro. Aí ele fala assim,
e como é que agora ele vem dizer que é o Messias? Né? Então, debochavam deles e tudo. E até ele conta uma passagem que está escrito, né, pelos apóstolos, que ele diz assim, que eles pegam, seguram Jesus e vão levá-lo para empurrar, para jogar ele pelo precipício. Né? E vai aquele monte de gente naquela ação ali, que quando ele está chegando pertinho do precipício, aí Jesus simplesmente se desvencilha deles e sai e vai embora. Ele fala assim, é como se ele tivesse magnetizado todo mundo, e aí ninguém, que os apóstolos nos escritos falam, eles não puderam nada com ele, né, contra ele. Porque Jesus poderia tudo, né? Mas ele, na sua mansuetude, chegou até lá, se desvencilhou e foi embora. Então, eles já pensam ali que ele é um feiticeiro, né, incomum, que era preciso evitar. Foi assim, né, que aí, nessa viagem, o mestre de Nazaré redundou numa excursão de grande dificuldade, provocando de sua parte as observações amargas que se encontram no Evangelho com respeito ao berço daqueles que o deveriam guardar no santuário do coração. Né? Ele fala, né? Ninguém é rei no seu próprio, né? Na sua própria terra. Não foram poucos os adversários de suas ideias renovadoras que o precederam na cidade minúscula, buscando neutralizar-lhe a ação por meio de falsas notícias e desmoralizá-lo, alimentando com informações mal alinhavadas com alguns nazarenos. Então, eles pensavam essas coisas e espalhavam. Não, ele né, tá contra Moisés, ele quer tomar o poder de Herodes, e espalhava a mesma notícia, né? Então, antagonizando, né? Então, foi uma discussão muito difícil para eles. Eles inventavam esses boatos e ainda espalhavam. Jesus, então, né, via que aquilo ali estava muito difícil, mas, assim, ele não continuou tranquilo, não se abateu, não ficou brigando com ninguém. Só que os discípulos dele, não, né? O Felipe e Simão Pedro chegaram a questionar seriamente, né? Vão lá e discutem com as pessoas, quase aos tapas, né? Quase aos tapas, brigam mesmo, discutem mesmo assim seriamente, trocando palavras ásperas, diz aqui, né? Em torno das edificações do Messias. Foi lá defender Jesus. Aí o pessoal ria, gargalhada, né? Mas eles impulsivos, né? Daquela defesa bem apaixonadas. Não faltavam os que viam no Senhor um servo ativo do espírito do mal. Até achar que ele estava, né? Que ele era uma pessoa do mal, acharam. E espalhavam, hein? Aí, tantas foram as discussões em Nazaré que seus reflexos nocivos se faziam sentir fortemente sobre toda a comunidade dos discípulos. Pedro e André advogavam a causa do mestre com expressões incisivas e sinceras. Eles iam lá e defendiam mesmo Jesus e eram bem diretos, né? Bem... Eu me lembro qual é o livro que não sei se é nesse Boa Nova também, que eles falam, né? Ah, que ele vai acusar, e seu pai, né? Faz isso, seu irmão também vai ser assim, né? Começa a apontar os defeitos deles também. Então, Tiago, ele se aborrecendo, né? Tiago aborrecia-se com a análise dos companheiros. Levi protestava, expressando o desejo de instituir debates públicos de maneira a evidenciar-se a superioridade dos ensinos do Messias em confronto com velhos textos. Então, ele fez tudo para defender, para mostrar, não, Jesus está acima mesmo, né? Mas isso com discussões. E aí Jesus percebe tudo aquilo, mas muito calmamente ordenou a retirada. Então, ele sai. Aí, passa alguns dias, aí vão eles, né, Pedro e Felipe, vão conversar com Jesus.
né? Querendo, por quê? Como, né? Você, depois de tudo aquilo, Jesus ficou calminho, não se defendeu. Então, o Pedro fala assim: mestre, chamaram-vos de servo de Satanás e nós reagimos prontamente. Aí o Felipe falou: observamos que por vós nunca oporíeis contra a dita adjunta. E por isso revidamos com os ataques com a maior força de nossas expressões. Né? Senhor, a gente sabia que você não ia querer mesmo se defender e nós fomos e defendemos, né? Fomos firmes. E aí Jesus lá estava calminho e continuou. Aí eles olhavam para Jesus ansiosos das explicações dele. E aí Jesus falou assim: acaso podemos colher uvas nos espinheiros? De modo algum empenharia em Nazaré numa contradita estéril aos meus opositores. Contudo, procurei ensinar que a melhor réplica é a do nosso próprio trabalho, do esforço útil que nos seja possível. Nesse particular, deixei de operar na minha esfera de ação. Nesse particular, não deixei de operar na minha esfera de ação, de modo a produzir resultados na nossa excursão à cidade vizinha, tornando-a proveitosa, sem desdenhar as palavras construtivas no instante oportuno. Então, ele falou, nada, né, vai falar melhor de nós do que os nossos atos. Então, a melhor réplica é o nosso trabalho. Melhor coisa, né, melhor nada, né, as nossas atitudes é que vão falar por nós. Nada que a gente falasse ia convencê-los, né? Então, a nossa atitude é que deveria. Então, ele falou, de que serviriam longas discussões públicas, inçadas de doestos e zombarias? Ao termo de todas elas, teríamos apenas menores probabilidades para um triunfo glorioso do amor e maiores motivos para a separatividade e odiosas disenções. Só devemos dizer aquilo que o coração pode testemunhar mediante atos sinceros, porque, de outra forma, as afirmações são simples ruídos de uma caixa vazia. Né? Então, de que serviria eles ficarem naquela discussão? Eles não queriam mesmo, eles queriam mesmo acreditar e queria que os outros acreditassem naquelas colocações deles, né? Naquelas falácias deles, que Jesus era isso, que era aquilo. Então, de que adiantaria? Era melhor ele continuar com o trabalho dele, né? Que aí ia falar sobre ele. Ele fala sobre mansuetude, sobre ser manso, humilde, e começa a brigar. Né? Foi o que aconteceu com eles, né? Começaram a discutir quais foram a agressão física, fala em algum momento lá no livro. Eu não trouxe o livro todo aqui assim, não. Cortei uns pedacinhos. Mas, né, foi o que aconteceu. Então, Jesus não. É a minha ação, são os meus atos que vão falar sobre mim. Aí o Felipe falou, assim, quase com mágoa: mestre, a verdade é que a maioria de quantos compareceram às pregações de Nazaré falava mal de vós. Mas aí Jesus responde: mas não será vaidade exigirmos que toda a gente tenha de nossa personalidade elevado conceito? Nas ilusões que as criaturas da Terra inventaram para a sua própria vida, nem sempre constitui bom atestado de nossa conduta o falarem bem de todos, falarem bem de nós indistintamente. Agradar a todos é marchar pelo caminho largo, onde estão as mentiras da convenção. Servir a Deus é tarefa que deve estar acima de tudo e, por vezes,
serviço divino, é natural que desagrademos aos mesquinhos interesses humanos. Então, assim, ele, né, achou, né, um monte de gente estava ali, né, e estava falando mal dele, né? E ele falou, pô, claro, né? É difícil, como é que a gente vai agradar todo mundo? Ainda mais aqueles que tinham outras concepções do que era bom, não é? As atenções deles eram mais para as coisas materiais, não é? Então, nada mal, né? Nenhum mal ele via nisso, né? Os conceitos dele, o que era bom para eles, não era bom para ele, não era bom para Jesus. Então, eles tinham, os interesses dele eram mais mesquinhos. E a tarefa de Jesus, ele dizia que é servir a Deus, não é? Então, eles podiam estar falando lá o que ele quisesse, que eles quisessem, que ele estava fazendo a tarefa dele, servir a Deus. E sabia que isso aí ia desagradar uma porção de gente, né? Que estava com interesses bem contrários às colocações dele, os ensinamentos dele. Felipe, sabes que de algum emissário de Deus que fosse bem apreciado no seu tempo, todos os portadores da verdade do céu são incompreendidos de seus contemporâneos. Portanto, é indispensável consideremos que o conceito justo é respeitado, mas antes dele necessitamos obter a aprovação legítima da consciência dentro de nossa lealdade para com Deus. Então, o fato daquelas pessoas todas estarem criticando, né, não queria dizer que eles estavam errados. Né? Então, o que importava mesmo é que Jesus estivesse mesmo agindo, né, sendo fiel a Deus, sendo fiel àquela missão a qual ele estava vindo fazer. Né? Então, para eles não fazia a menor diferença, né? Não queria mesmo agradar todo mundo. Aqueles, então, não estava, ele não via, não esperava outra coisa, né? Então, Simão Pedro perguntou, mestre, a quem as explicações da hora... Mestre, nos acontecimentos mais fortes da vida, não devemos, então, utilizar as palavras enérgicas e justas? Aí, assim, tipo, né? Poxa vida, tá certo, né? Não importa, mas assim, a gente não pode se defender, né? Aí ele responde, em toda circunstância, convém naturalmente que se diga o necessário. Porém, é também imprescindível que não se perca tempo. A gente pode se defender, né? Mas para que perder tempo? Né? Para que aquelas discussões calorosas, né? A gente fica querendo mesmo, né? Convencer o outro da nossa posição, da nossa opinião, que nossa religião é melhor, que o nosso candidato é melhor, que a nossa escola é melhor, que não sei o que lá, isso e aquilo, nossa é melhor. Então, para quê, né? Cada um na sua, né? Então, assim, a gente pode colocar o nosso posicionamento, mas a gente não precisa ficar com essas discussões que não vão dar em nada. O outro não vai se convencer. Deixando transparecer que as elucidações não lhe satisfaziam plenamente, Felipe perguntou, Senhor, vossos esclarecimentos são indiscutíveis. Realmente, né? A gente não precisa ficar de discussão, a gente não pode agradar a todos, o importante mesmo é a nossa tarefa. Então, entretanto, preciso acrescentar que alguns dos companheiros, ali está falando do grupo dele, né, dos apóstolos, se revelaram insuportáveis nessa viagem a Nazaré. Uns me acusaram de brigão e desordeiro, outros de mal entendedor de vossos ensinamentos. E a gente fica assim, né? Porque a gente discute aqui. Uma vez eu falei assim, alguém me falou que foi na casa espírita, mas assim, eles estavam brigando. A gente discorda. Às vezes a gente tem uma reunião e a gente
fica, né? A gente discute, a gente, poxa, fulano foi isso, fulano foi aquilo, né? Somos todos imperfeitos, a gente discorda, assim, de opinião, né? Sobre as coisas, sobre o modo de fazer as coisas e tudo mais. Se os próprios irmãos da comunidade apresentam essas falhas, olha, nem são perfeitos, coitados. Como há de ser o futuro do Evangelho, né? Então, nós todos somos imperfeitos. E o mestre falou, estas são perguntas que cada discípulo deve fazer a si mesmo. Mas, com respeito à comunidade, Felipe, pelo que me compete esclarecer, cumpre-me perguntar-te se já edificaste o reino de Deus no íntimo do teu espírito. Então, a gente tem que analisar a gente mesmo. E a gente vê, né? Ele é isso, ele é aquilo, né? A gente tem que analisar a gente. Aí ele responde, assim, hesitante, é verdade que ainda não. Aí Jesus responde, dentro dessa realidade, podes observar que se no nosso colégio fosse constituído de irmãos perfeitos, teria deixado de ser irrepreensível pela adesão de um amigo que ainda não houvesse conquistado a divina edificação. Então, assim, todo mundo é imperfeito, né? Todos estamos a caminho, todos temos defeito, né? Então, que não adianta a gente querer a perfeição no outro se nós mesmos ainda não estamos perfeitos. Né? Então, vamos discordar, sim, lógico. A gente vai achar que o outro é errado, o outro vai achar que a gente está errado. Né? E até tem um momento que ele vai falar disso. O que é indispensável é nunca perdermos de vista o nosso próprio trabalho, sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade de coração. Né? Então, perdoar verdadeiramente, nada daquilo, olha, tudo bem, eu perdoo, mas nem olha para mim, por favor, não, eu caio, eu aqui e ele lá, né? É perdoar verdadeiramente, né, o outro. E a gente já sabe, não é? Perdoar não é essa coisa de virar amigo. Eu perdoo, aí a gente agarra de novo, né? Não é nada disso. Pelo que a gente aprende no Espiritismo, perdoar é um pouquinho diferente, né? Ele fala no Evangelho, né? A gente vai não desejar o mal, a gente vai não guardar o rancor, né? A gente vai não pensar em vingança, não ter pensamento de vingança, né? Esquecer a ofensa recebida. Se nos labores da vida um companheiro nos parece insuportável, é possível que também algumas vezes sejamos considerados assim, não é? Acontece mesmo, de repente você faz uma coisa, o outro fala, nossa, que coisa, fulano é isso, fulano é aquilo, e, né, a gente não pensa, poxa, fulano foi grosseiro, poxa, como é que fulano pode agir dessa forma? Vai acontecer com a gente também. O outro também, uma hora a gente vai fazer alguma coisa, vai desagradar, vai aborrecer, e o outro também vai ter a mesma impressão, o mesmo questionamento sobre nós. Então, ele fala assim, ó, temos que perdoar aos adversários, trabalhar pelo bem de nossos inimigos, auxiliar os que zombam da nossa fé. Então, como eu já falei, né, perdoar. Mas, assim, não precisa ser a gente virar amigo de novo, assim, dar o mesmo lugar que a gente dá um amigo, a uma pessoa querida, não é? A gente é não ter aquele sentimento de vingança, né? Não, é sempre desejar o bem. E até, se ele precisar, nós ajudarmos. É o nosso inimigo, sim. Aí o Pedro pergunta assim, mas para perdoar, não devemos aguardar que o inimigo se arrependa? E que fazer na hipótese de o malfeitor assumir a atitude de lobo sob pele de ovelha? Jesus responde, Pedro, o perdão não exclui a necessidade da vigilância, como o amor não prescinde da verdade. A paz é um patrimônio que cada coração
está obrigado a defender, para bem trabalhar no serviço divino que lhe foi confiado. Se o nosso irmão se arrepende e procura o nosso auxílio fraterno, amparemo-lo com as energias que possamos despender. Mas em nenhuma circunstância cogite de saber se o teu irmão está arrependido. Então, assim, a gente acha, né, que o outro tem que se arrepender. Não, ele fez mal, ele continua. Olha como a pessoa tá. A pessoa não se arrepende, fala que fez isso aqui, aí fica guardando aquilo, guardando aquele ressentimento. E Jesus fala que não é nada disso, né? A gente tem que perdoar independente dele. Ah, mas se ele pegar, né, aquela pele de lobo, né, pele de ovelha, aquele lobinho de repente vai me dar um bote depois. E ele fala assim, ó, que não exclui a necessidade de vigilância. Então a gente não precisa se tornar amigo, a gente precisa, a gente deve ainda nos relacionarmos com a pessoa com uma certa prudência, né? Que a gente não vai deixar que a pessoa fique te massacrando, te massacrando, te massacrando, lógico, né? Perdoa, se precisar ajuda e tudo mais, mas assim, não precisa que você, não, agora eu confio plenamente, vou achar da minha casa, pronto. Não, né? A gente vai ter ainda cautela, ainda vai ter vigilância, porque ele fala assim, esquece o mal pelo bem. Quando eu ensinei que cada homem deve conciliar-se depressa com o adversário, busquei salientar que ninguém pode ir a Deus com um sentimento de odiosidade no coração. Não poderemos saber se o nosso adversário está disposto à conciliação. Todavia, podemos garantir que nada se fará sem a nossa boa vontade, o pleno, o esquecimento dos males recebidos. Se o irmão infeliz se arrepender, estejamos sempre dispostos a ampará-lo. E a todo momento precisamos e devemos olvidar o mal. Então, se arrependeu, ótimo, né? A gente ampara, tal, a gente, né, até permite uma aproximação maior. Mas, em qualquer momento, a gente deve esquecer o mal, porque assim, a paz, como ele fala aqui, ó, a paz é patrimônio que cada coração está obrigado a defender para poder trabalhar, né? A gente precisa ter paz. Imagina, não é como é horrível a gente guardar aqueles ressentimentos no coração? Né? Quando alguém faz alguma coisa para a gente guarda aquilo, e a gente vê a pessoa tem raiva, e a gente dorme lembrando daquela coisa que a pessoa fez, a gente fica com aquilo remoendo na nossa mente, no nosso coração, a gente só fica revivendo aquele momento, né? Revivendo aquela dor, retomando aquela agressão. Sabe, às vezes, para quê? Né? Às vezes o outro já esqueceu, nem lembra mais, fez, até se arrependeu. Às vezes está longe da gente, mas a gente está guardando, revivendo, alongando a dor, alongando o sofrimento. E aí fala assim, o Simão Pedro, sabe quantas vezes, Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim, que eu lhe hei de perdoar? Será 7 vezes? E Jesus respondeu, não digo 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. 70 vezes 7. Daí por diante, o mestre sempre aproveitou as menores oportunidades para ensinar a necessidade do perdão recíproco entre os homens, na obra sublime da redenção. Então, eu vi o Arthur Valadares falando, né, sobre essa questão do 7, 70 vezes 7, que tem na Gênesis, né, na Gênesis do Antigo Testamento, que o Caim mata Abel, aí o Senhor vai e coloca uma marca, e aí fala assim, que ninguém pode matar, né, o Caim, porque senão ele como ele fala, né, é só a alegoria lá, né, do Antigo Testamento, vai punir 7 vezes.
Aí depois passam várias gerações, aí nasce alguém que fala assim, ó, se o Caim foi perdoado, se alguém que matasse Caim poderia ser 7 vezes, né, punido, então eu seria 70, né? Se ele tinha matado um homem e também um jovem. Então, se alguém fizesse com ele, ia ser punido 70 vezes. Aí, assim, para opor aquela colocação, né, de punição, Jesus teria trago essas palavras de perdão, né? Não 70, porque para eles era importante esse número 7, e tinha essa fala aí, então ele fala 70, o outro, né, deveria perdoar 70 vezes 7. Então, acusado de feiticeiro, continuando aqui, o servo de Satanás, de conspirador, Jesus demonstrou em todas as ocasiões o máximo de boa vontade para com os espíritos mais rasteiros do seu tempo, sem desprezar a boa palavra no instante oportuno. Trabalhou todas as horas pela vitória do amor com o mais alto idealismo construtivo. E no dia inesquecível do Calvário, em frente aos seus perseguidores, os verdugos, revelando aos homens ser indispensável a imediata reconciliação entre o espírito e a harmonia da vida, foram estas as últimas palavras: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, assim, toda essa lição, né, sobre o perdão, né, e a gente vê, assim, que não dá para ser feliz sem perdoar, né, porque essa coisa, né, desse sentimento guardado, que fica revivendo essa dor, né, esse momento, né, voltar todo momento, aquele momento que foi agredido, aquele momento que começou aquela dor, né? Não dá para ser feliz assim. A gente precisa mesmo aprender a perdoar. Mesmo tem coisas, né, que assim pela marca, que deixam até bem difícil, né, perdoar. Mas a gente precisa fazer o nosso esforço, porque, como sempre nos lembrado, o perdão que a gente pensa que é libertar o outro, na verdade é nos libertar, né? Nos liberta da dor, nos liberta do sofrimento e nos liberta também da pessoa, né? Que se a gente ficar naquela coisa, né, de guardar esse sentimento, a gente vai ficar com ele, tá guardando aquela pessoa grosseira, aquele assassino, aquela seja lá o que for, né? Aquela com a gente. E a gente até, né, pode adoecer, né? A gente adoece até fisicamente mesmo. As questões de pressão alta, as questões de diabetes, questões de tudo, né? Os nervos, né? Psicologicamente, né? Emocionalmente, a gente fica super mal, né? Então, começa emocionalmente, aí vai, né, até o físico mesmo. Aí, as obsessões, que a gente, né, de uma vida para outra, e até, né, existe obsessão de encarnado para encarnado também. Depois a gente pode reencarnar juntos, né? Toda hora o pessoal fala isso. Se você não perdoar, vai poder reencarnar junto, né? Ele vai ser seu filho, né? Para a gente aprender a amar. Ou então a gente vai nascer na família dele, né? Então, perdoar é benefício para nós mesmos, né? E não é para o outro, né? Porque o outro, o que quer que ele faça, né? É com a lei que ele vai ter que se ver, não é? Quando a gente faz um mal a alguém, a gente está ali se comprometendo com a lei. Então, não interessa o que quer que a gente faça, a gente vai lá, né? Acertar com a lei. Então, para nosso benefício, melhor perdoar, né? Para nossa saúde, para a gente se desamarrar, para seguir em frente, porque viver ali naquele passado de dor, naquele momento
de dor ali atrasado. Qual o objetivo, qual a vantagem disso, né? Então, para a gente seguir em frente, ser feliz, não é? Então, perdoar é se tratar bem, né? Então, a melhor coisa é realmente perdoar. Então, assim, para a gente fixar bem, assim, para nos acrescentar um pouco mais, eu trouxe do livro Os Caminhos da Paz, uma página da Icleia que fala assim, ó, vivencie a sua paz, né? Jesus me falou que a paz a gente precisava cultivar no nosso coração. Alma irmã, vivencie este momento dedicado à sua paz. Entre em sintonia com os benfeitores que lhe trarão do plano maior as vibrações sutis de esperança, de fé e confiança em Deus. Diga contrita, seja comigo, Senhor. Com o coração mais tranquilo, reveja os motivos que lhe desencadeiam tristeza e amargura. Só peses, vale sofrer por eles tanto assim? Tudo passa. A vida na Terra é uma rápida viagem, favorecendo-nos com preciosas lições. Cada dor vencida é uma luz que você acende sobre seus passos. Recorde seus problemas e diga a você que eles não surgiram para o derrotarem, mas para que, apoiado na misericórdia divina, você os vencesse. Lembre-se dos que te ofenderam ou foram injustos por você e veja-os como seus irmãos, criados pelo mesmo Pai, embora estejam portando ainda o vírus da impiedade. Compadeça-se deles. É sempre preferível ser agredido a agredir, sofrer a causa de sofrimento. Agradeça a Deus por sua voz, que só deve se erguer para falar de realizações positivas. Agradeça a Deus por seus olhos perfeitos, que deverão se fixar apenas nos aspectos mais belos da vida. Agradeça a Deus por suas mãos, que deverão se movimentar apenas na realização de boas obras. Esqueça assim tudo o que se apresente em termos de deprimentes ou negativos. Esqueça os que erram, os que perseguem, os desonestos, os impiedosos. Esqueça os avarentos, os exploradores. Esqueçam-os. Não será você o juiz que sobre eles deitará condenações. Deus os vê e eles vão viver. Não permita que o que tenham dito ou feito invada o templo de sua mente. Não guarde detritos. Enfeite a sua casa íntima com as flores da esperança e da paz. Você pode construir a sua felicidade. Repita com firmeza: creio em Deus, creio no poder do bem, e por isso eu sou feliz, e por isso eu estou em paz. Então, que Jesus nos ajude, né? Construamos a nossa paz. Então, não vale a pena guardar os ressentimentos, né? Que Jesus nos ajude. Boa noite a todos. Pelas palavras, pela mensagem muito significativa, né? O perdão, ele não